Prazer estar com você aqui mais uma vez, Benício, num tempo aí de tantos desafios, mas estamos firmes, avançando no escuro, né, sem saber o que vem pela frente, e a arte de se reinventar todo dia tem sido, eu acho que, quase que indispensável para a maioria das pessoas, né? E hoje o nosso tema aí é falar como as startups conseguem fazer as coisas tão rápidas. Talvez a gente tenha muito a aprender com esse universo de startups, né? E eu acho que o momento é bem adequado para falar disso e acho que muitas pessoas vão poder aplicar algumas coisas que a gente vai falar aqui hoje, né? Então, obrigado mais uma vez, Benício, e passo a palavra para você aí. Vamos lá. Estou aqui para o que você precisar. Bacana, Décio. Acho que hoje o papo é bastante descontraído, na tentativa de levar algumas luzes para os nossos queridos empreendedores, sempre permeando a nossa metodologia, mas, acima de tudo, hoje trazendo alguns insights de como esse universo de startups pode realmente ajudarem, né? O que eu sempre digo de uma startup? Primeiro, não há nenhum glamour, né? Porque é uma empresa como qualquer outra, tem CNPJ, tem que pagar impostos e tem tudo, Sim. mas tem alguns escopos, assim, algumas questões que lançam luzes sobre o modelo de criação de negócios, o modelo de gestão e por que uma startup tem respostas mais rápidas. Ah, mas a minha empresa pode ser uma startup? Bem, aí há controvérsias, mas não que uma coisa que não nasceu não pode virar outra. Até pode, mas há uma implicação aqui na mudança de mindset. Esse talvez seja o maior desafio e a gente vai falar um pouquinho aqui sobre isso. Perfeito. Eu hoje fiz um template um pouquinho diferente, até trouxe meu livro aqui na capa, para ver se ninguém esquece de comprar, né? O meu livro sobre liderança, acima de tudo. Tá. E eu gosto sempre de começar falando um pouco da minha história. Essa é a 7ª mentoria, né? Para quem não me conhece, eu sou Benício Filho, mas acredito que quem está aqui conosco hoje já me conhece. Mas esse vídeo depois vai ficar lá no YouTube, então tem muita gente que pode assistir que não me conhece ainda. Então, eu sou Benício Filho, empresário de tecnologia, empreendedor serial. Até aqui eu vou usar alguns termos que a gente usa nesse universo de cultura de startup. Então, eu sou um empreendedor serial, um empreendedor que constrói negócios sempre baseado no propósito ou dos empreendedores, porque o propósito tem que ser do empreendedor, mas os valores têm que ser atrelados aos meus. Nessa quarentena, eu estou abrindo 2 CNPJs, na quarentena. Todos com o meu querido Luiz Monteiro, da R Monteiro. Aí, com certeza, um pessoal bastante bacana que a gente... Uma referência. A gente tem feito um trabalho meio de parceria sempre, e é super bacana poder contar com esse pessoal que pensa esse modelo de negócio mais aberto. Essa frase cai bem para essa palestra de hoje, né, para essa reflexão de hoje. Podemos construir prédios, colorir paredes e mudar móveis, porém isso não é cultura de startup. Mude as pessoas, não seus hardwares. Okay. É bacana isso, porque tudo vira cool no mundo da moda, né? Todo mundo acha que pintar a sala de amarelo, comprar puffs coloridos é cultura de startup. Sim. E continuam belos dinossauros lá dentro que querem exercer o poder como antigamente e acham que são líderes inovadores, né? E esse é o problema, né? Não dá para pintar a cara por fora e querer ser bonito por dentro, porque, na verdade, o que importa é o que você é por dentro, e nesse universo aqui, isso faz toda a diferença, porque é uma mudança de mindset. Mudança de mindset é uma mudança postural, né? Avançando um pouquinho, criei muitos negócios aí ao longo dos anos, mas gosto sempre de falar dessa pegada que eu tenho do universo de tecnologia, mas sempre trazendo esse lado humano, e se existe uma transformação que realmente faz a diferença, não é a transformação vinda da tecnologia, mas a transformação vinda do humano que usa a tecnologia como meio e não como fim. Aqui estão as minhas redes sociais, para quem não tem ainda, fique à vontade de tirar uma foto. A Daírce já está com todos os PPTs das apresentações até a última, então essa aqui também depois vai ficar disponível para vocês. Legal. Todos Nós já os subimos
as apresentações anteriores já estão todas no YouTube, né? Isso. E agora algumas pessoas que nos pediram as apresentações, a gente vai poder disponibilizar também agora. Bacana. Eu sou membro do BNI Dinâmico, sou membro do BNI desde que ele chegou na ABC. Essa é uma foto bastante emblemática, que é a foto do primeiro aniversário do Dinâmico, então, uma foto super importante para nós. E tem toda uma história que a gente jamais esquece. Vários membros que estão aqui hoje, nessa foto, participam até hoje do Grupo Dinâmico, e eu, incrivelmente, estou de muleta. Na verdade, já andei de muleta 4 vezes na minha vida. Eu adoro quebrar o tornozelo e romper algum ligamento. Então, eu já fiz isso por 4 vezes. Já andei de muleta 4 vezes. E uma das vezes, 3 meses e meio. Nossa! E outra que eu fiz a cirurgia, andei 3 meses também. E nessa foto aqui, é legal porque eu fiquei 3 meses de muleta e não faltei nenhuma reunião. E aonde nós tínhamos reunião era um prédio de um hotel super antigo aqui em São Bernardo, Pampas, que, olha, o elevador quase nunca funcionava, então às vezes eu subia de escada. É uma coisa bacana. A gente sempre fala que para participar do BNI é importante que a gente se envolva. Então, durante toda a minha atuação no BNI, eu fui, de alguma forma, ligado à questão de mentoria, que eu sempre gostei, e também assumi o cargo de presidente e fiquei como presidente do Dinâmico num dos momentos mais difíceis aí da nossa história, quando o grupo estava à berlinda, perto de quebrar. Então, quem olha o Dinâmico como o maior grupo do ABC, com toda a sua força, não se esqueça que todo grupo tem mazelas. E, em alguns momentos, a liderança é que tem que realmente assumir a liderança do grupo para não perder, né? E é isso que o Dinâmico representa para nós. Essa é uma primeira obra que eu vou fazer referência hoje, provavelmente uma das mais emblemáticas aí no mundo de cultura de startup. O Eric é um empreendedor americano que construiu alguns negócios a partir do que ele ouvia dizer de métodos ágeis e de metodologia exponencial. E aí, a partir da experiência dele de empreender, ele falou, cara, existe aqui essa tal de startup que precisa ser sistematizada. E nasceu uma obra que é best-seller, Startup Enxuta. Esse é um livro, digamos, clássico aí no universo das startups, porque ele traz tudo o que é cultura de startup, ou tudo que compreende cultura de startup. Uma das coisas mais bacanas desse livro é, por exemplo, entender contabilidade para startups. Numa dinâmica clássica de uma startup, o ano zero da sua criação é um ano de grande prejuízo. Por que grande prejuízo? Porque uma startup pressupõe uma certa adoção de tecnologia que possibilita a escala. Então, o primeiro paradigma, toda startup é uma empresa de tecnologia? Não. Não. Toda startup tem algum aplicativo, algum software? Não. Não. Mas toda startup tem um processo tecnológico escalável. Vou dar um exemplo bem interessante de startups que estão hoje se estendendo por várias regiões e que se transformaram numa verdadeira onda. As chamadas Dark Kitchen. Sabe o que é uma Dark Kitchen, o Décio? Sabe, né? Sei. Tenho ideia, principalmente com o crescimento aí da distribuição acelerada, né? Abriu mercado para iFood e outras companhias trabalharem com alimentos próprios, ao invés de pegar de terceiros, né? Uma Dark Kitchen que eu tenho uma admiração é a Dark Kitchen que o grupo do Shining Box criou, né? Que é o Gendai também, que o Tiba, inclusive, continua em coma, né? Ele não tem aparecido aí, o pessoal se pergunta o que aconteceu com ele, sofreu um acidente de moto, né? Ele está internado há muito tempo. A Dark Kitchen é um conceito de uma cozinha industrial que não tem atendimento a público e só atende em delivery. Uma das faces é o iFood, mas você não precisa o iFood como plataforma de pedido, mas você não precisaria do iFood para ter uma Dark Kitchen. O Shining Box, o grupo Gendai, eles têm uma Dark Kitchen que produz quase os mesmos produtos que você compra, por exemplo, no Shining Box ou naquele outro restaurante deles, o Gendai. Só que esses produtos muito mais baratos, com cerca de 30% do preço que você paga nesses lugares, com a mesma qualidade.
Sim. Benício, mas qual é a startup desse negócio? Primeiro, uma estrutura pequena, que é capaz de produzir em larga escala, com um modelo que está muito alinhado a processos e não a grande envolvimento de mão de obra. Esse é o modelo escalonável, porque eu posso ter uma série de dark kitchens em regiões, atendendo um gigantismo de pessoas, e eu não tenho necessariamente um processo que envolve tecnologia da informação, mas tem um processo tecnológico. Então, o que o Eric vai dizer desse tipo de modelo? Ele fala que uma startup é uma instituição humana, desenhada para criar um novo produto ou serviço em condições de extrema incerteza. Será que essa frase, que é desse livro que já tem quase 10 anos, ou até um pouco mais, será que ela cabe para esse momento de mundo atual? Uma estrutura humana desenhada para criar um produto ou serviço em condições de extrema incerteza. Irmão Fechou, Eric. né? Amém. Amém. Eu aceito. Atualíssimo. Amém. Atualíssima. O cara é um pastor, né? O cara é O visionário. um visionário. E essa frase, ela está logo no começo do livro. Eu tive a grata oportunidade de também participar de um treinamento com o Eric. E assim, ele repete isso como um mantra. Tem um outro livro dele que se chama Estilo Startup, que ele mostra a transformação da GE, introduzindo o conceito dele e tentando trazer os departamentos com cultura de startup. Detalhe, ele faz esse processo na GE. Depois de não precisar de mais nada na vida dele, porque ele já tem uma situação financeira bastante confortável, ele aceita o desafio de 2 grandes companhias e ele mesmo implementa o conceito dentro dessas companhias e transforma num livro, que é maravilhoso. Estilo startup. Avançando um pouco mais. Eu gosto muito desse slide porque eu falo que as startups, que são os unicórnios, são aquelas startups que valem bilhão, né? Vão comer os dinossauros. Essa aqui é uma frase minha, então eu devia ter colocado aqui embaixo, Benício Filho. Por que os unicórnios vão comer os dinossauros? Porque uma empresa instalada, uma empresa que está há anos no mercado, ela não percebe as mudanças que estão acontecendo. E uma startup, pelo seu modelo ágil, pela sua compreensão de que não é o CEO que faz as coisas acontecerem, mas sim o todo, por ela perceber que o modelo dela tem que se adaptar aos clientes, e não os clientes se adaptar ao modelo dela, por ela entender que ou o produto e serviço faz sentido para o mundo e para os clientes, ou ele não precisa existir, só por essas coisas ela é muito mais rápida que qualquer outro tipo de companhia. Perfeito. Então, quando a gente assiste o advento, por exemplo, de um Airbnb, que é muito clássico, você entende como eles conseguem mudar um setor, que eles mudaram o setor. Para vocês terem uma ideia do impacto do Airbnb em Lisboa, Lisboa hoje não permite que você use Airbnb como uma forma de alugar o seu apartamento. Por quê? Porque houve um acréscimo de 80% no valor do metro quadrado por causa do Airbnb. Um dos grandes fazedores disso em Portugal, brasileiros, que compram prédios inteiros, porque lá você tem aqueles pequenos prédios de 5, 6 andares, lindos por fora, porque eles são totalmente antigos, e por dentro retrofitados, super modernos, aonde as pessoas compram para alugar tudo para Airbnb. Agora não pode mais, Lisboa restringiu. Mas esse é um tipo de solução que transforma a cadeia. Só que qual cadeia? A cadeia do serviço de turismo. Por que as empresas de turismo não pensaram nisso? Por que as empresas de streaming ou de TV não pensaram como Netflix pensou? Por que as empresas que produzem alimentos não pensaram no delivery? O que acontece é que, quando a gente está inserido no meio, a gente não consegue olhar os movimentos. Então, uma primeira reflexão que eu faço é que quem vai comer o teu setor, quem vai inovar no teu setor, muitas vezes não é você que está nele. Por isso, a importância de participar, por exemplo, de um grupo como o BNI, que você tem dezenas de empresários que têm visões diferentes do que você faz e podem ajudar você a reconstruir o teu negócio e o teu mercado, se for o caso. Uma startup é algo de glamour? Não. Uma startup, esse é um slide clássico já. Uma startup é algo... já nasce com sucesso? Não. A taxa de quebra de uma startup é a cada 10 que nascem, 8 quebram e 2 dão certo. E uma muito certo. Então, a taxa de sucesso de uma startup é muito menor do que um negócio tradicional. Aquele que empreende em franquia tem muito mais chance de dar certo do que um startupeiro, que é assim que a gente chama eles, né? Pô, mas então por que as pessoas querem abrir uma startup e montar uma startup? Porque é um modelo que pressupõe escala e um modelo que pressupõe
coisas muito ágeis. Então, ele é um modelo muito encantador. E é um modelo que Sim, sim. responde a muitos problemas. Só que ele tem que provar isso em dados e fatos. Ou eu tenho Perfeito. clareza dessa possibilidade mesmo desse negócio dar certo, ou é só mito, ou é só ego, ou é só luxúria, ou é tudo menos a verdade. Isso não importa. Vamos lá. Um site bacana para vocês acessarem é esse site brasileiro chamado Cemitério de Startups. Existe isso? Existe. Existe nos Estados Unidos um gigante, um cemitério gigante. Esse aqui é um cemitério pequeno, mas é um cemitério bacana. Em tempos de Covid também ele está entrando bastante mortos aí por dia. Mas é interessante porque aqui você estuda casos de startups que receberam aporte de 2, 3 milhões e quebraram. Nossa. Uma coisa bacana, às vezes nós como empreendedores temos uma sensação de que é por falta de recurso que o negócio não dá certo. Sim. Eu diria para vocês que ao longo desses últimos anos, analisando modelos de negócio, estando muito próximo de empreendedores de startups, eu vou mostrar algumas startups que fazem parte do portfólio que eu investi ou ajudo a desenvolver e estou dentro deles. O que mais destrói um negócio é o excesso de capital. Empreendedores que sabem administrar e gerenciar empresas com dinheiro, normalmente não ganham resiliência e têm baixa percepção de custos, porque sobra dinheiro. Não, para que eu vou me preocupar com isso? Empreendedores que nascem com pouquíssimo capital e sabem lidar com a gestão de custos e toda a cadeia de valor, normalmente têm muito mais sucesso. Sim. Por que uma startup que recebe 3 milhões quebra? Porque ela está muito mais preocupada em ter um produto perfeito do que saber se alguém compra. E foi esse um dos erros que essa empresa cometeu. Benício, mas aí não é falta de lealdade, o cara agiu de má fé, o cara fez uso errado do recurso? Não. Olhem as empresas de vocês. Quantas vezes a gente coloca capital e recurso em algo que vai dar errado? Mas a gente faz isso porque não tem critérios clássicos ou critérios de análise. Por isso que eu coloco aqui esse slide. O que não é medido é um dado de fé. Acredita se você tem fé. Mas fé, no mundo dos negócios, chama burrice. Ou eu meço e consigo entender o que eu estou tendo de retorno em todas as ações, ou eu vou ficar aguardando o invisível chegar. No mundo dos negócios, isso não dá certo. Por isso que eu preciso ter clareza daquilo que eu estou entregando e daquilo que eu estou fazendo. Por isso, querido membro, você que está aqui com a gente hoje, se você está no vermelho, no amarelo, tome muito cuidado, porque dados são dados e fatos são fatos. Ou você vai para o verde, ou, amigo, a fila anda. Os ventos da mudança sopram e transformam vidas e almas. Estamos diante de muitas mudanças. Mas por que, então, a gente não repensa os nossos modelos de negócio? Bem, porque muitas vezes a gente está aqui no bunker, que nem a gente usou esse slide semana passada. Sim, né? sim. O empresário precisa sair desse bunker, precisa abrir essa porta e olhar o que está acontecendo à sua volta. E esse é o nosso grande desafio. Lá fora, às vezes, só se fala de crise, só se fala de confusão, só se fala de corona, é feriado, não é feriado, manda prender, manda soltar, Supremo está no PCC, PCC está no Supremo, isso é uma loucura danada. Saia do bunker, vá olhar os modelos de negócio, vá olhar as empresas que estão dando certo, observe a economia real, tem muita coisa acontecendo. Eu tenho empresas que estão crescendo a 2 dígitos em plena crise. Benício, como eles podem estar crescendo desse jeito? Tem gente que está se dando muito mal, mas tem gente que está crescendo. Então, eu posso olhar para os dois lados. Sim. Avançando um pouco mais aqui. Gosto sempre de falar de ecossistemas empreendedores. A gente tem uma mania, e aqui eu estou permeando esse tema, que é o tema de cultura de startup, né? A gente tem uma mania de querer olhar o Vale do Silício e achar que o Brasil poderia ter um Vale do Silício, né? Tem o Caatinga Valley, tem o ABC Valley, tem como que é aquela planta lá de Roraima? Tem Cajueiro Valley, tem vale para todo lado. Só que nós nunca vamos ser o Silicon Valley americano. Primeiro, porque a gente não tem uma indústria de silício, que é o conceito do início da grande industrialização e depois das empresas de tecnologia. Segundo, porque nós não temos a condição que tinha o Vale do Silício quando ele nasceu. E terceiro, nós não somos americanos, nós somos brasileiros.
Então, dentro do Brasil, a gente tem que criar a nossa forma de empreender. E aí existem também outros parâmetros para a gente analisar. Um parâmetro bacana é Israel. Israel é um país muito, muito pequeno, para quem já teve a oportunidade de visitar, sabe que ele é um país muito pequeno. Israel nem água potável tem, porque 99% da água utilizada em Israel é dessalinizada. Então, olha que coisa mais incrível. E é um povo que não tem recurso natural. Então, quando você vive num mundo de escassez, novamente, ó, empresas que não têm capital, empresas que sofrem com fluxo de caixa, empresas que sofrem para ter acesso a crédito, são as mais criativas e inovadoras. Eu não estou querendo dizer que isso é bacana, isso é bonito, eu não estou romantizando nada. Mas eu construí... porque senão vai achar que eu estou romantizando a falta e a angústia, né? Mas eu construí as minhas empresas e nenhuma delas teve aporte de investidor. Nenhuma delas. Nenhuma delas. Pô, Benício, mas que estranho, você fala e investe em startups e não aporta, e nas suas empresas você nunca teve aporte de capital? Nunca. Nunca. Porque eu acho que a gente tem que se provar válido com o melhor dinheiro do mundo. Qual é o melhor dinheiro do mundo? O do cliente. Não é o nosso. É o do cliente. Então, se o seu produto ou serviço não é capaz de encantar e vender para ninguém, o problema não é o cliente ou o dinheiro que você não tem, o problema é o seu produto. Israel tem um polo de inovação incrível, justamente a partir desse conceito. O que podemos fazer aqui? Pouca coisa. Agricultura de subsistência, indústrias não dá para ter muito porque não tem água, então vamos investir em quê? Tecnologia da informação, processos tecnológicos. E assim você tem uma nação forte, extremamente competitiva. Sempre falo de Portugal. Portugal é um parâmetro incrível para a gente ter como referência. A gente tem muito que aprender com os portugueses. Portugal, depois da crise de 2008, se reinventou. E hoje Portugal é um grande hub de conexão de empresas de tecnologia, não de software. Empresa de base tecnológica, não estou falando de software. Se a tua contabilidade tem um processo tecnológico e esse processo pode ser replicado, e é algo inovador, é algo diferente no mercado, isso basta. Isso é um processo que, por exemplo, você consegue capital extremamente barato na Europa. Esse é um exemplo de um outro ecossistema. E no Brasil, nós temos grandes iniciativas, e iniciativas muito interessantes nesse universo de cultura de startup, nesse universo de ecossistema. Quais ecossistemas eu chamo a atenção? Primeiro, o ABC Vale, que está aqui justamente onde a gente mora. O ABC Vale é um ecossistema que eu ajudei a lançar alguns anos atrás, e tem muitas coisas interessantes. Para quem quer saber mais sobre o ABC Vale, entra no site do Tasks, você vai conseguir entender bem a dimensão disso. E em São Paulo, a gente tem vários núcleos interessantes desse universo de startups, e uma delas é a Associação Brasileira de Startups. Lá eu faço parte do corpo diretivo, sou parte da associação como mentor e como conselheiro deles, e estou fazendo um trabalho lá há alguns anos já. Uma das coisas que eu ajudei a produzir é esse relatório que eu vou passar aqui na frente, que é meio que um sumário de todas as informações sobre startups hoje no Brasil. Esse material foi um material que eu apresentei no final do ano passado, no fechamento de um programa grande do Sebrae, o Capital Empreendedor, e ele dá uma ideia do glossário que são as startups hoje no Brasil, né? Então, nós temos cerca de 13 mil startups, esses são dados de novembro de 2019, 77 comunidades, então existem 77 núcleos que concentram movimentos de cultura de startup, em mais de 600 cidades, em mais de 590 cidades. Então, olha o gigantismo disso. O que é bacana de entender? Primeiro que essas startups se concentram muito no universo de São Paulo. São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis. Mas há startups em quase todos os estados, com núcleos. Então, isso é muito bacana, porque é uma epidemia. Muitos empreendedores que não têm recursos na região que eles estão, empreendem usando esse modelo. Eu fiquei abismado quando eu fui a primeira vez, há 2 anos atrás, no sertão da Paraíba, numa cidade em Cajazeiras, chama Cajazeiras, sertão do estado da Paraíba, e é um grande polo tecnológico, um grande polo de startups, e aí você fala, meu Deus, como pode? Mas é justamente essa ideia de onde tem escassez, nascem negócios incríveis. Avançando um pouquinho mais, então aqui tem dados super bacanas do tempo, da vida, dos principais setores. Eu chamo a atenção aqui pelo primeiro setor que aparece, educação, o setor que mais concentra startups no Brasil.
bem bacana. O segundo, finanças, saúde e bem-estar, internet, agronegócio. Ou seja, aonde há mais déficit, aonde há mais carência, mais surgem startups que podem realmente ajudar. Por isso, aqui vai uma primeira questão. Quando o setor ou segmento tem muito problema, preste atenção nas inovações tecnológicas que podem acontecer ali. É provável que esse setor é um setor que vai ter grandes transformações. E muitas vezes uma transformação começa com a mudança de processos ou com uma nova forma de resolver o problema que está lá. É o caso, por exemplo, só para falar de startups bem famosas que ajudam a gente a pensar. É o caso, por exemplo, do próprio Uber. Qual que é o problema que o Uber resolve? Bem, a mobilidade? Não. Ele não resolve a mobilidade, porque o carro ele não reinventou, continua sendo carro. Mas ele inventa uma nova forma da gente interagir com algo que não é nosso. Benício, mas o táxi sempre existia, é verdade. Não há inovação em termos de solução, em termos de produto. A inovação da forma que eu apresento a solução. E esse é o grande movimento que uma startup é capaz de fazer. Criar novas formas de solucionar problemas que até então está todo mundo pensando da mesma forma. Aqui um pouco de um cenário rápido sobre investimento em startups. Na verdade, é só para ter uma ideia, quando a gente olha o que é investido em outros países e o que é investido no Brasil ainda é muito pequeno, por isso que ainda tem muita oportunidade para se investir, isso é bem bacana. E aqui a gente entra em alguns slides que eu costumo usar lá no curso de modelagem de negócio da Universidade de Mauá, na turma de pós-graduação, para ajudar a construir o TCC. Né? O TCC da Universidade de Mauá, em alguns cursos de pós-graduação, são feitos através de startups. Ao invés de você entregar um TCC escrito, você tem que montar um modelo de negócio. Então, a gente ajuda lá algumas turmas a fazerem isso. E como que nasce um negócio ou uma abordagem nova, um produto ou serviço, utilizando o conceito de startup? Essa primeira jornada, ela não tem muita inovação aqui, né? O que tem de novo aqui? Bem, eu parto de um princípio que eu pensei algo, aí o processo de ideação. Se esse processo de ideação não tem eu não tenho respaldo de um ramo que eu conheço, fica realmente esquisito. Então, é difícil você imaginar você conseguir empreender na área contábil se eu não sou contador. Mas, se eu tenho só 2, 3 contadores querendo empreender no ramo contábil, provavelmente eu vou começar a fazer mais do mesmo. Aqui entra um mindset que é muito experimentado pelas startups. Pô, eu sou contador, bacana, então eu já tenho um especialista na área. Mas quem é o meu especialista em cliente? Quem é o meu especialista em experiência do usuário? E aí eu vou tendo multi-inteligências para poder construir uma abordagem nova. É incrível como isso se repete em startups de sucesso. Eu tenho um time, por exemplo, que eu estou mentorando agora, que um empreendedor é engenheiro químico, um é psicólogo, ele é formado em psicologia, e uma mulher que está no grupo é economista. Então, você tem 3 inteligências completamente diferentes e eles estão empreendendo no ramo de sustentabilidade, com uma proposta nova no ramo de sustentabilidade. Isso é muito comum. É comum nas startups que dão certo. Você tem um grupo de diferentes formações, mas unidos para o mesmo propósito de solução. Isso é bem bacana. Como que eu começo a criar uma jornada aí? Primeiro, entendendo o que os concorrentes fazem. Boa parte das respostas do que eu não quero fazer está na minha concorrência. A minha concorrência faz esse modelo, o cara vai lá e copia. Bacana, você está repetindo um modelo que ou está dando certo ou está dando errado, mas você está repetindo o modelo. Vou dar um exemplo aqui. Ó. Como pensar na forma que uma startup pensa, é caro para nós. Vocês já devem ter conhecido a história do cara daquela mulher que tinha uma loja de roupas, ou do cara que tinha um bar, que ficou 3, 4, 5 anos num ponto, fechou e foi embora. Dali a algumas semanas, outro empreendedor chega e abre o mesmo negócio naquele mesmo lugar. A pergunta que fica, o que o outro fez tão de errado que não deu certo que esse vai conseguir? Bem, ele fica mais uns 3, 4 anos, vai e fecha. Esse modelo de repetir modelos que já estão acontecendo, eles são clássicos no comportamento humano. Certo. Mas não criam geração de valor. Ou é caro construir algo que... É caro no sentido de tempo e energia. É difícil você conseguir construir algo novo partindo do pressuposto de repetir um modelo que já está lá. Uma nova abordagem àquele modelo
pode causar um novo produto ou serviço. E é essa a questão. Olhar a concorrência é uma delícia para aquele que sabe olhar e não tem ódio no coração. Porque quando você olha a concorrência e fala, putz, tudo que ele está fazendo eu vou fazer o contrário, porque é justamente isso que não dá certo. Olha aí que bacana. Viabilidade financeira. Aqui não é investimento. Aqui é saber quanto esse negócio dá de lucro. Porque a chave do negócio é o quanto eu deixo em caixa, não o quanto eu faturo. Eu fico assustado com negócios que têm tickets de 10, 15 mil reais e deixam 300 reais em caixa. Desculpa. Esse negócio não tem como ficar de pé. Não tem. E por último, recurso. Pensem que essa jornada aqui é uma jornada bem básica para a gente entender alguns passos necessários. Mas vamos avançar um pouquinho mais. Uma startup, ela nasce, novamente, do processo de ideação, conhecimento intelectual, e aqui eu nunca posso esquecer as 10 mil horas que eu tenho que ter de conhecimento naquilo. Eu já falei isso em algumas mentorias, mas o termo 10 mil horas ele é construído pelo Malcolm Gladwell no livro Os Outliers, né, os fora de série. O que são as 10 mil horas? É o tempo que você tem de conhecimento daquilo, e é 10 mil horas mesmo, que torna você proeficiente no que você é capaz, no que você quer fazer. Normalmente, as pessoas são ótimas tecnicamente, mas péssimas no relacionamento humano ou na área de vendas. Por isso, a necessidade de ter sócios. Agora, se eu acabei de me formar na faculdade, tenho a ambição de empreender e acho que vou conseguir sozinho, pode ser até que você consiga. Mas a chance dessa vontade se transformar em nada é muito maior do que o sucesso. Por que eu estou dizendo isso? Porque não adianta subestimar o desafio. Empreender não é glamour. Empreender sempre pressupõe conhecimento. Sempre. Certo. E conhecimento é experiência e prática. Por isso, as 10 mil horas são tão importantes. Nessa jornada, passando pelo conhecimento, algum tipo de recurso é sempre interessante para que você consiga começar a colocar aquilo em prática. E aqui vai uma outra questão bacana nesse universo de startups. Como eu estou falando de produtos e serviços que normalmente têm base tecnológica, um dos conceitos mais comuns é você não pagar, por exemplo, o desenvolvimento de alguma ferramenta tecnológica e sim trazer desenvolvedores para serem sócios. Esse é um conceito muito comum. Pô, que recurso eu preciso? Eu estou aqui com um produto que eu preciso ter uma estrutura de plataforma de site, ter uma integração com essa ferramenta porque eu vou conectar com essa, mas, cara, eu não sou desenvolvedor. Mas eu já sei que isso é um baita produto. Legal. Convence um desenvolvedor, convence alguém da área de sistemas a ser sócio seu. Pô, Benício, mas quem vai fazer isso no mundo? Esse é um dos diferenciais desse conceito de modelo de negócio. Se você tem dinheiro para pagar tudo, amém. Mas quando eu tenho dinheiro para pagar tudo e colocar em prática, provavelmente eu vou falhar naquilo que eu estou pensando de produto, porque eu vou querer desenvolver ele segundo o meu gosto e o meu jeito. Quem disse que alguém quer comprar? Eu vou mostrar aqui a fórmula central de validar um produto no conceito de startup, que é justamente o que torna esse conceito um conceito que faz sentido ou não. Tanto se fala em planejamento, tanto se fala em business plan, tanto se fala em ter uma estrutura que eu tenha um olhar holístico sobre o meu negócio, e numa startup isso não é diferente. A diferença é que eu não me debruço para construir um business plan de 100 páginas, 200 páginas, mas faço isso de uma maneira muito mais visual, usando algumas ferramentas que existem, uma delas eu apliquei aqui o Canvas, para que eu possa ter uma visão justamente holística do negócio. E aí, o que falta para isso começar a andar? Ter um propósito massivo, que é justamente a conexão do primeiro item com o último. Se eu tenho uma ideação, um produto ou serviço que nasce daquilo que eu acredito, isso vai se conectar a um propósito que é capaz de convencer as pessoas de que vale a pena. Essa é uma jornada que transforma uma ideia em algo que conecta multidões. Perfeito. Qual é o ponto que, a partir do slide anterior, eu consigo validar essa ideia, seja ela um produto ou serviço? O famoso MVP. No segundo treinamento que nós demos aqui, no primeiro ou no segundo, eu trouxe os mesmos slides de MVP que eu vou apresentar agora. A diferença é que depois eu vou mostrar alguns exemplos e aí neles eu vou contextualizar até alguma coisa de como eles fizeram MVP aqui. Lembrando que a gente caminha até perto de umas 8 horas, talvez um pouquinho mais,
e depois abre um pouco para perguntas para vocês interagirem. Então, por favor, quem quiser fazer pergunta, fique à vontade de fazer no chat aí. Como funciona o MVP? E aí eu ponho a mesma jornada. Imagina que você, fugindo dos modelos de negócio tradicionais, hoje, inclusive, eu estava num call de desenvolvimento de produto de uma empresa que eu tenho chamada Conexão Europa. Nessa empresa, fica aqui a dica para vocês acessarem, Conexão Europa. É uma empresa que tem atuação em Portugal, Espanha, Itália e Inglaterra. E alguma coisa na França também. Tem 3 pilares. Morar é conhecer, morar e empreender. Então, a partir desses 3 pilares, nós levamos produtos e serviços para essa audiência que tem interesse em fazer isso na Europa. Bacana, Benício. Legal. O que vocês vendem de produto lá? Vou deixar aqui para vocês acessarem. Mas, uma das questões que nós temos é que a gente precisa ter novos produtos. Beleza. Começamos a ter um grupo de trabalho com inteligência múltipla para trabalhar desenvolvimento de produtos. Dei lá uma lição de casa para a turma e estou ajudando eles na condução da criação de produtos. Bem, hoje a gente conseguiu entender um produto possível. Não vou entrar em detalhes do produto, mas o que desse produto é que eu vou para um lugar, eu vou chegar no Museu do Louvre lá, por exemplo, eu falo português, não falo espanhol, eu não falo inglês, eu não falo francês, e eu não quero pagar um guia. Eu vou ter uma interação com o Museu do Louvre, num determinado X de obras, num determinado número de andares, aonde eu vou poder fazer o download daquela interação para aquele momento e pagar somente por esse download. Benício, eu reinventei. Você está reinventando a roda? Não. Eu estou partindo de uma experiência que eu tive com uma startup no Peru há 5 anos atrás. Mas ele não fez nada, eu descobri isso, que ele não fez nada, só teve uma boa ideia, e eu estou tentando adaptar essa ideia ao meu projeto, porque eu tenho audiência. Eu tenho mais de 20 mil pessoas que entram no meu site todo dia. Benício, como que você vai começar a fazer isso? Vou usar no conceito de startup. Qual que é o conceito de startup aplicando esse negócio à prática? Primeiro, eu não vou fazer tudo, porque quem faz tudo não faz nada. Então, eu vou testar 2 interações com 2 lugares e ver se as pessoas pagam por isso. Então, eu vou o quê? Eu vou fazer. Qual lugar eu tenho mais audiência? Espanha e Portugal. Quais lugares da Espanha e Portugal eu tenho mais interação turística lá das pessoas que acessam blog, falam, porque eu estou fazendo pesquisa na minha audiência, eu vou fazer pesquisa lá. É a Torre de Belém, o Passeio no Tejo, o Chiado em Portugal, na Espanha, é Barcelona. Pô, todo mundo quer ver as obras do Gaudí. Bacana. Eu vou rapidamente conseguir desenvolver 2 tipos de interações para esses lugares e colocar na plataforma e começar a colocar um preço. Para quê? Para testar. Se houver interação, se houver download, se as pessoas comprarem, se as pessoas baixarem, eu estou validando. Se eu validar e perceber que isso está surpreendendo, porque elas estão comprando, estão interagindo, está começando a vir mais usuários, eu estou aprendendo. Ou eu expando isso para a mesma dinâmica dos países que eu escolhi com outras interações, ou se isso não deu certo, porque isso pode não dar certo, eu volto tudo e começo a testar de novo em outra audiência. Então, agora não deu certo. Quem vai para Portugal, quem vai para Espanha não está comprando. Pô, ainda bem que eu não investi muito, né? Porque não está validando. Vamos mudar os lugares. Vamos fazer agora, ao invés de Barcelona, vamos fazer Toledo. Toledo é uma cidade fortificada, construída pelo Império Romano, que guarda boa parte da sua essência até hoje. Então, eu vou fazer Toledo. Pô, muito brasileiro vai para Toledo. Beleza. E Portugal? Cara, o pessoal quer saber de vinho. Então, eu vou na Barbacoa e vou na Periquita e vou ter lá passeios guiados com o meu software. Bacana. Vamos testar. De novo, eu faço isso e valido e volto. E nesse conceito, eu faço toda uma análise de métricas. Quais métricas? Justamente... Opa, esse slide repetiu. Eu tinha que ter tido um slide aqui que eu tirei. Que Benício bonito, né? Então, eu vou falar... Esse slide aqui, pessoal, está errado. Então, eu vou voltar esse aqui. Ó. Quais métricas você tem que medir ao longo dessa jornada? Eu troco o slide para subir para vocês. Primeiro, um conceito caríssimo para nós empresários, CAC. O que é o conceito do CAC? Custo de aquisição de cliente.
Muitos de nós não temos a mínima ideia quanto custa trazer um cliente para dentro. Na Ravel, a minha querida Ravel, que eu fundei há 25 anos atrás junto com o Nelson, a gente passou boa parte dos nossos primeiros anos estudando, e primeiros anos que eu falo, há 15 anos atrás. Depois de 10 anos de empresa, a empresa já faturando, caminhando, a gente se debruçou sobre números e falou, cara, isso aqui não está claro para a gente não sabe quanto custa um cliente. E a gente foi atrás de entender isso na prática. E a gente descobriu, por exemplo, que se um cliente entra numa venda que foi feita no modelo tradicional, que pressupõe um vendedor visitar, um vendedor conhecer, o vendedor voltar com proposta, o vendedor aprovar, o cliente aprovar, o cliente entrar, ele ficando na base por 6 meses, ele ainda dá prejuízo. Ou seja, um cliente desse só vai começar a dar lucro depois do 7º, 8º mês. Por quê? Por todo o custo inerente ao processo. Então, o meu custo de aquisição de um cliente, ele gira em torno de 8 meses para ser pago. Se o cliente entrou e em 3 meses ele cancelou, estou na roça. Prejuízo atrás de prejuízo. Como que eu seguro esse cliente na base? Primeiro, um bom contrato, porque eu não fecho contrato abaixo de 1 ano. Ou 6 meses. Eu estou dando exemplos aqui. Ou eu tenho produtos com baixo custo. Eu tenho que reduzir custo. E aí, como eu reduzo o custo? Processos tecnológicos, novos produtos. O que eu estou querendo mostrar para vocês aqui é que, para uma startup, o custo de aquisição de cliente vale mais do que o lucro obtido. Porque ele está diretamente ligado ao qual? Ao LTV, que é o Lifetime Value, o tempo que esse cliente fica na base. Que eu disse para vocês, se esse cliente fica menos de 6 meses, ele é prejuízo. Então, eu meço o meu LTV, meço o meu CAC todos os meses. No caso de uma startup, toda venda feita, toda aquisição feita. Benício, como você faz isso? Ah, aí é que está. O nível de entendimento de números dentro de uma empresa que vive cultura de startup é o nível de entendimento de uma coisa chamada contabilidade para inovação. O livro do Eric se debruça 2 capítulos sobre contabilidade, aquele livro que eu falei lá no começo. Uma contabilidade que quer entregar obrigações não entende nada do que é o mundo de startups. Porque uma startup é prejuízo no primeiro ano, muito prejuízo. Segundo ano, começa a ficar azul. Terceiro ano fica azul. Se tudo deu certo, no 4º ano explode. Explode de lucro. Como que eu faço contabilidade de um cara desse? Como que eu aplico a dinâmica da contabilidade tradicional num negócio desse? Difícil. Está com dificuldade de entender? Estuda o livro do Eric. E vai entender o que é contabilidade para inovação. Só que o que é interessante nisso? Se eu entendo o conceito de CAC, se eu entendo o conceito de LTV, que é o Lifetime Value, vai começar a ficar mais claro para mim o famoso ROI. O que é o ROI? É o tempo que você tem para retornar o seu investimento. Se eu entendo essas métricas, e se o meu produto está validado, e se esse círculo aqui está funcionando, eu começo a saber que se eu colocar R$1 aqui, devolve 10. E nessa lógica, é a lógica que eu, Benício Filho, crio produtos. Nenhum produto da Ravel, nenhum produto da Incandescente, nenhum produto das empresas que a gente trabalha, ele sai para ser validado por um cliente, para ser testado por um cliente, sem um conceito desse. Porque se eu não tenho um conceito desse em toda a minha cadeia, eu não entendo como isso pode dar lucro. E se eu não entendo como isso pode dar lucro, como que eu vou, por exemplo, provar para um banco que eu mereço crédito? Claro. Pessoal, essa questão aqui é muito, muito importante, porque uma das maiores dificuldades dos empresários brasileiros terem crédito é porque eles não conseguem provar para as instituições financeiras que eles dão lucro. Por que os bancos brasileiros se atêm a garantias? Por que será, né? Será que a gente tem dificuldade em achar a responsabilidade nossa enquanto empresário? Porque, na verdade, nós só queremos achar os culpados. Se eu chego para um banco e mostro para ele quanto eu sou transparente e o quanto de dinheiro colocado ali dá de lucro, nenhum banco tem dúvida em emprestar dinheiro. E eu não estou brincando, estou falando muito sério. Porque eu também estou desse lado aqui. Quando eu coloco dinheiro numa startup, eu estou pondo dinheiro em coisas que dão certo. Porque se for pôr dinheiro em coisas que vai dar errado, eu não preciso de ficar analisando negócio.
Só que como que eu sei que esse negócio vai dar certo? Primeiro, porque eu só coloco dinheiro em coisas validadas. Segundo, a métrica de CAC e de LTV e de retorno está claro. Está claro. Ele está me provando, ele está me mostrando. Benício, mas e se o negócio está no começo? Benício, e se o negócio está com problema e não está dando lucro? Aí a gente tem inúmeras reflexões para fazer. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui é que se o teu negócio está claro como ele dá lucro, qual é a tua dúvida de que ele dá certo? Qual é a tua dúvida? Agora, a grande questão que está em jogo aqui é o quanto eu conheço do meu negócio a ponto de conseguir entender, por exemplo, o custo de aquisição. Claro. Quanto eu consigo entender? Quando essas coisas são coisas que estão muito transparentes e são muito claras, fica fácil você testar produtos. E um conceito interessante de testar produtos, deixa eu avançar um pouquinho aqui, para essas startups aqui. Ó. Um conceito interessante de testar produtos é você não acabar esse produto, você colocar ele para que seja validado pelos clientes. Vou dar um exemplo para vocês. Não quero dar um exemplo de startups de fora, então só vou dar exemplo dessas nacionais aqui. Todas são brasileiras. Essa startup aqui do canto de baixo, não vai dar para falar sobre todas, vou falar sobre algumas, é o Tracto. O Tracto é uma ferramenta de gestão de campanhas de marketing. Uma das coisas que ele faz. Imagina você que tem um pequeno negócio, uma pequena empresa, e quer ter uma ferramenta que você possa criar toda a sua campanha de marketing, os seus posts, quer fazer gerenciamento das suas redes sociais, mas não tem capital para pagar uma agência. Bacana. Você faz uma assinatura no Tracto, o Tracto custa R$80, R$90 por mês, e você vai conseguir usar todas as ferramentas para poder fazer isso para a tua empresa. Pô, Benício, que bacana isso. Esse cara reinventou a roda? Não. Ele construiu um modelo de negócio baseado num concorrente chamado Canvas, que é um grande concorrente. Só que o Canvas tem um grau de sofisticação absurdo. O Tracto é mais simples, embora, em termos de qualidade, está quase ali. E detalhe, ele nasce de dores nossas, então ele é um produto que entende a dor do brasileiro. O Tracto nasceu há 6 anos atrás, pelas mãos do Paulo Tenório, lá em Maceió, em Alagoas. Já passou por algumas rodadas de investimentos. Eu sou muito grato de ter participado da primeira. Eu estou na primeira rodada 6 anos atrás. E hoje o Tracto, você olha os números deles, você sabe, por exemplo, que quando ele põe R$50 em Google, ele vai ter de retorno R$500 lá. Isso é tão claro para eles que eles têm campanhas específicas para cada segmento, desenvolvimento de produto para cada segmento. Então, se você trabalha com roupa, está lá o avatar da roupa, da mulher tal, que você vai ter todos os produtos e as campanhas para aquele segmento de mercado. Se você trabalha com alimentação, está aqui o perfil, né, a persona, e todas as coisas que envolvem esse setor. O Tracto reinventou a forma desse pequeno comércio, dessa pequena empresa, gerir a sua área de marketing. Startup brasileira. Indo para um outro modelo aqui que eu gosto muito, o Repassa. O Repassa é do meu querido Tadeu, um empreendedor aqui de São Paulo, qual foi a sacada dele? Ele entendeu que o mercado de roupa, o Tadeu tem uma inteligência muito forte na área de sustentabilidade. O Tadeu vem da área de engenharia, de produção, e sempre se preocupou muito com a questão de sustentabilidade. Um dos mercados que mais poluem no mundo são justamente as indústrias ligadas ao ramo da moda, da roupa, né? Do vestuário. O Tadeu desenvolveu um modelo em que você troca suas roupas, gerando crédito para comprar roupas de outras pessoas que disponibilizam. Só que ele faz isso com retirada na casa do cliente, curadoria do produto, plataforma sua de venda, de troca daqueles produtos, e detalhe, uma baita de uma audiência engajada que já troca dentro da plataforma mais de 20 mil peças de roupa por mês. Por mês. Benício, mas como isso dá lucro? Ele cobra uma taxa, ele sabe exatamente quanto cada produto fica, como ele tem que trabalhar com cada produto, como é a curadoria, ele tem um baita de um depósito para essas roupas que ficam sob guarda dele, e ele faz essa engenharia acontecer numa dinâmica em que ele cada vez interage mais com as pessoas que trocam as suas roupas.
O impacto desse mercado, do repassa, na economia de água para a produção de roupa, por exemplo, é uma coisa absurda. O grau de fidelidade dos clientes que compram e trocam mercadorias no repassa é absurdo. A gente tem clientes que estão há 4 anos sem nunca deixar de usar num único mês a plataforma. Como você consegue isso? Propósito forte. Testando, validando a audiência, pondo em prática. Eu não vou falar de todas, que são muitas, e vou falar de mais uma, que é o VegPet. O VegPet, eu não sei se o Décio, você se lembra do Victor Ramos, que participou do BNI Dinâmico? Lembro, sim. De yoga, né? Sim, lembro. O Vitor eu conheci no Dinâmico. O Vitor, a princípio, foi para o Dinâmico por causa do próprio método de Rose, né? Ele foi para apresentar o método de Rose e depois ele acabou... Pô, ele sempre teve uma personalidade assim incrível, né? Uhum. E numa conversa, ele falou para mim, eu tenho um negócio que eu estou tocando que eu queria te apresentar. Falei, Vitor, vamos lá. Isso já tem 6 anos. E aí o Vitor me mostrou o início do VegPet, que era o VegPet é um e-commerce de produtos para cão e gato, e o conceito inicial era baseado numa ração vegana, vegetariana. O Vitor é vegetariano diz ele que de nascença. E ele construiu o seguinte: eu não quero que o meu cão coma ração com base em animais. Se você gosta ou não, fique tranquilo, mas há inúmeros estudos que falam que tem o mesmo valor proteico e calórico. E lá ele começou a vender uma ração produzida por um grande produtor brasileiro, a Troll Nutrition na época, e ele começou a comprar o produto na fábrica, revender na plataforma. Básico, tudo manual. Site simples que ele fez sozinho. Lá foi o Vitor começar. Primeiro mês, 100 quilos. Terceiro mês, 500 quilos. Quarto mês, 1 tonelada. Final do primeiro ano, 2 toneladas por mês. Quando ele me apresentou, eles estavam com 500 quilos por mês. Uhum. E aí eu falei, Vitor, cara, bacana, mas está muito ruim, né? Tá ruim isso, tá ruim isso, tá ruim isso. Cara, você não tem número disso, número disso, número disso. E aí eu vi no Vitor um baita de um potencial empreendedor. Falei, olha, eu topo te ajudar. Eu topo entrar nesse negócio. E entrei nesse negócio. Na época, entrei eu e o Sandro Magaldi, que é um baita de um mentor aí no mercado, tá em várias coisas, tem livros super famosos, Gestão do Amanhã. Ele foi presidente da HSM. Eu e ele entramos, começamos a ajudar o Vitor. Coloquei ele dentro da Ravel para a sócia dele aprender financeiro. Aprenderam financeiro, aprenderam controle, entenderam o que era CAC, entenderam o que era LTV, ficaram loucos. E o VegPet começou a decolar. Fizemos uma organização societária, que ele tinha uma confusão lá, ajudei na organização societária. Final do segundo ano, já estávamos entregando 6 toneladas por mês. Da mesma ração. Final do terceiro ano, não dá mais. A empresa está com um relacionamento horrível, o fornecedor não está querendo mais produzir, porque esse mercado no Brasil é pequeno, nos Estados Unidos é gigante, a gente enxergava o tamanho do mercado. Vamos ser audaciosos, vamos fazer um aporte de capital, vamos buscar um aporte de capital e começar a produzir a nossa ração. Liderei a captação, conseguimos captar dinheiro do mercado, inclusive com o Bossa Nova, o João colocou grana, o João Kepler. Começamos a desenvolver o nosso produto, Bicho Green. Bicho Green. Bicho Green hoje tem ração para cão e gato, 5 sabores e detalhe, um grande fabricante brasileiro entrou no nosso negócio e a gente agora vai ter escala gigantesca. Quantos anos? 6. Quanto de dedicação? Muita. O Vitor hoje, além do VegPet do Bicho Green, o Vitor é sócio da Incandescente numa outra empresa que nós estamos criando juntos. A Incandescente hoje são 3 empresas. Uma empresa de criação de branding, que está sendo lançada agora, não vou contar porque senão o Vinícius me mata, e uma outra empresa que o Vitor é o CEO. Olha que interessante. Benício, mas e o negócio dele? O negócio dele é altamente escalável. Ele tem 3 funcionários, o Vitor. E hoje entrega toneladas por mês. Toneladas. Tudo e-commerce. Tudo e-commerce.
Pô, mas ele está abrindo outro negócio? Sim, porque uma coisa que eu sempre disse para o Vitor, quando o VegPet, quando o Bicho Green estiver decolando, eu quero construir mais negócios com você. Porque o que importa para mim é você. Você é demais, cara. Vamos lá. E o VegPet continua crescendo. Maravilha. Esse é o conceito de startups. Empreendedores que empreendem por propósito, negócios que você valida e normalmente quem fala o que é melhor de ajuste naquele produto ou serviço é o cliente, modelos de negócio escaláveis e métricas. Métricas para tudo. Absolutamente tudo. Preciso de dinheiro para marketing. Você precisa mesmo? Me mostra que o marketing vai te devolver. Não, não. Eu vou pegar o dinheiro e agora vou começar a validar as teses. Meu amigo, vende o seu relógio, vende a sua casa, tira um rim e coloca a grana no teu projeto. Não é investidor que valida isso. Não é. Quem tem que validar isso é o empreendedor. Aqui tem mais algumas startups. Eu gosto de comentar. O Filho de Sem Filho é aqui do ABC também, do Léo Guimainer, também é bacana. E o QTM System é uma startup com outra história interessante, que nasceu nos Estados Unidos, de uma joint venture que nós fizemos com 2 brasileiros que trabalhavam em grandes indústrias lá, e ele ajuda, otimiza o processo de produção dentro das indústrias. O QTM System está bem no mercado também, está bacana, e é uma startup que a gente também é sócio. Nem todas as empresas que a gente investe, a gente se transforma em sócio, mas tem algumas que a gente também vira sócio. QTM System é uma delas, o VegPet, a gente tem uma participação grande também. Olha a foto aí do Vitor e da Laís, a esposa dele que é sócia. E aqui o Bicho Green, ó. Olha o Bicho Green. Que lindo que é a nossa ração. Bonito. Olha o gatinho fazendo meditação, yoga. Legal, legal. É incrível. Essa ração é vegana. Ela é a única ração vegana produzida na América Latina. Única. A primeira e única. O restante são de grandes fabricantes internacionais, né? Essa é genuinamente nacional. Legal. Comentei desse livro, do Ponto da Virada. Não, comentei do Outliers, né? Do Fora de Série. Ponto da Virada eu falei semana passada na nossa mentoria. Falei bastante, está aqui de novo para ajudar a promover transformações e epidemias, né? Para a gente ir encerrando, chegando aqui nas 8 horas, e aí a gente abre para pergunta. Esse slide não é à toa. Negócios que nascem de propósito, eles nascem daquilo que nos transforma e daquilo que a gente tem de sentimento. E eu não tenho dúvida. Vejam que há 2 anos atrás, não, há uns 4 anos atrás, eu estava em Ribeirão Preto, numa banca de avaliação de startups dentro do Parque Tecnológico da USP lá, e uma aceleradora chamada SEV, né, que tem lá. E eu estava vendo um projeto de um empreendedor, um engenheiro químico, que, viajando com a família na África, ele ficou incomodado com uma criança que tomava água na sarjeta, direto ali na sarjeta. E isso numa grande cidade africana, da África do Sul. E aí ele olhou aquilo e falou, não é possível, cara, que numa cidade grande aqui na África ainda acontece esse tipo de coisa. O continente africano é um continente, dizem todos os estudiosos em dados de crescimento mundial, que o continente africano é o próximo continente que vai ser o continente da riqueza, no sentido de transformação da sociedade. Sim. Então, a gente tem que ficar muito atento ao que acontece no mundo. E aí esse engenheiro voltou, inconformado, como podia uma criança estar tomando água na sarjeta, e ele desenvolveu um filtro pequeno. Eu, infelizmente, não trouxe o filtro para mim, porque ele não tinha quando eu conheci ele. Filtro pequenininho, pouco mais grosso que um daqueles pincel atômico da Piloto. Dentro desse filtro, dentro desse canudo, que é um canudo para tomar água, há um filtro feito de um material em nanopartículas, um material extremamente moderno, que é capaz de purificar até 20 mil litros de água. Nossa. Detalhe, você pode agachar e tomar a água que está ali na sarjeta. Ele montou um modelo de negócio disso, começou a vender, e a cada 5 que ele vende, ele doa 1 para a África. Através de uma organização, um negócio super estruturado. O que eu estou querendo dizer com esse negócio? Estou querendo dizer que eu não tenho dúvida de que é o empreendedorismo que transforma as coisas.
Mas não adianta a gente achar que a gente vai empreender porque a gente está vendo que aquele negócio ali é uma boa... Eu tenho uma chance boa ali de tirar um dinheiro. Esse mundo não encaixa mais esse tipo de coisa. Eu tenho que empreender, acima de tudo, porque aquilo faz sentido para mim e porque eu estou resolvendo um problema de verdade. Então, seja de um pequeno varejo, um pequeno negócio, uma pequena loja, eu posso empreender com modelos que realmente fazem a diferença. Mas, para isso, eu preciso realmente resolver um problema de fato. Caso contrário, é muito, muito complicado. Legal. Eu espero que vocês sintam frio na barriga e, novamente, o meu slide aqui de um jabazão de venda. Para quem quiser ir para Portugal e saber mais sobre Portugal, preencha essa landing page com esse código. Acho que a gente pode brincar um pouco com as perguntas, né, Décio? Sim, vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Eu vou voltar aqui no primeiro slide. Eu vou deixar no slide aqui do código, vai, que nem deu tempo do pessoal pegar. Vou deixar aqui um pouquinho. Eu vou voltar aqui nas perguntas nossas. Novamente, obrigado aí pela paciência. Você quer fazer algum comentário inicial, Décio? Não, eu estou imaginando que ideia foi essa, né, que transforma algo tão pequeno numa capacidade tão grande, de tratamento de água, né? E sendo que é puramente tecnológico, nada digital, né? Pelo que se vê, não tem nada de digital nessa história. E a gente tem na ideia esse conceito de que uma empresa, para ser startup, tem que ser altamente digital, altamente colocada nas redes, etc. E o que você falou é bem claro para mim, que resolve um problema, né? Que tipo de problema isso resolve? Realmente é uma solução que resolve um problema de uma maneira assim surpreendente? Eu acho que esse é o maior componente de uma boa startup, essa surpresa que traz no seu conteúdo, né? Essa inovação, essa criação pura, né? O estado da arte de alguma coisa que você idealizou ali. Eu acho que isso é o principal atrativo, não é tanto o quanto ela é digital ou não, né? Mas sim a tecnologia em outros níveis de tecnologia, né? Eu acho que é um belo exemplo esse aí que você está dando, né? Eu costumo trazer exemplos assim, Décio, por causa justamente desses paradigmas. Um setor onde o Brasil é um vale do silício é o agronegócio. Sim. E por que eu falo que é um vale do silício? Porque poucos lugares no mundo concentram tantas empresas de tecnologia em agronegócio como o interior de São Paulo. Sim, sim, verdade. De São José dos Campos a Piracicaba, o volume de empresas de tecnologia desse setor é absurdo. É a maior concentração de empresas desse setor do mundo. Perfeito. Aí você fala, peraí, mas como assim? Como o campo está fazendo essas coisas? Pessoal, escassez. O custo de você desperdiçar água no campo é uma coisa absurda. O custo de você desperdiçar fertilizante, poluindo, e porque é caro, é absurdo. Não dá para ter desperdício dessas coisas. Eu lembro de uma startup que eu conheci há 5 anos atrás, num grande evento, chamado AgroSmart, que a agrônoma, a engenheira agrônoma, super bacana, menina, a Mariana, desenvolveu lá uma série de sensores, junto com mais 4 loucos lá, que analisavam o solo, analisava a planta, analisava o ar, e aí ela era capaz de medir por metro quadrado a quantidade exata de insumos que o cara tinha que pôr, para diferentes culturas. Cara, o projeto da menina foi comprado por várias empresas grandes do setor, só que nossa banca dava uma possibilidade dela ir para Singularity, lá na NASA, fazer um curso L+1. Ela foi e não voltou. Quando ela chegou lá e o projeto dela foi mostrado, investiram uma grana imensa nela e ela teve que ficar lá 2 anos trabalhando, a empresa aqui bombando, porque cresceu muito. Olha isso. Aí você fala, cara, mas aonde essa mulher estava? Aqui, no nosso nariz. Então, o que às vezes a gente se pergunta é por que a gente não está enxergando essas coisas. Porque a gente está justamente enfurnado no bunker. Tem um comentário aqui do Wilson. O Wilson está falando aqui que ele participa do Grupo Solução e no meio do ano passado criaram uma plataforma de gestão e em fevereiro foram selecionados para o programa do Sebrae, o Startup São Paulo.
Eu não sei, o Wilson, se você participa do Startup São Paulo by ABC, porque aqui no ABC, o Fábio, incrível Fábio do Sebrae, toca esse programa, que foi um programa que eu trouxe para cá junto com ele, que eu participava já do... o Fábio, puxa, fala para o Fábio que você está assistindo uma mentoria minha aqui, ele vai ficar muito feliz. Legal. Eu trouxe esse programa do Sebrae Nacional, junto com o Fábio, para o ABC, e a primeira turma, eu sempre participei das turmas de seleção e das bancas finais de avaliação. Todas as edições do ABC. E justamente ajuda as empresas que querem entender o que é cultura de startup a se modelarem para esse conceito. Só que olha o que o Wilson está falando para a gente, Décio. Sou o Wilson do Grupo Solução. No meio do ano passado, criamos uma plataforma para a gestão de pessoas. Wilson, eu não sei a sua história, mas eu tenho a impressão de que ele já tinha uma empresa e começou a construir um novo negócio, e aí ele submeteu para um processo de cultura de inovação para ele aprender. Wilson, já gosto de você. Já gosto de você. Cara, é esse mindset, Décio. Você tem uma jornada empreendedora bacana, isso é aprendizado, não é sucesso. Vai para estudar de novo. Esse programa do Sebrae São Paulo, que é de graça, constrói negócios incríveis. Aí eu me pergunto, por que as pessoas reclamam que não tem oportunidade? Cara, tá ali de graça, você não participa por quê? O que falta para nós, Décio, tem até uma reflexão que eu fiz aqui para uma live que eu vou fazer amanhã, é que intenção sem ação é nada. Sim. A gente tem muita intenção, muita. Intenção de ser um bom pai, intenção de ser uma boa mãe, intenção de ser um bom membro do BNI, mas a gente não quer dar atenção para os nossos filhos, a gente chega atrasado no BNI e a gente quer cobrar referência dada sem entregar nenhuma. Cara, isso é intenção. Intenção sem ação, desculpa, é mentira. É mentira. E qual é a nossa dificuldade? É de ser humilde e falar, eu tenho que fazer, eu tenho que entregar, eu tenho que assumir que eu não consigo e fazer melhor, eu tenho que sentar numa cadeira e voltar a estudar. Porque não dá para querer ficar construindo e replicando modelos de negócio que já morreram. Sim, é verdade. O cara vem falar para mim, Benício, você viu aqui essas coisas que você tem que eu estou fazendo? Amigo, eu vi isso há 15 anos atrás e já era velho. Eu recebo uns e-mails que o cara fala, olha, tem uma ideia bilionária, é só você pôr grana que você fica rico. Eu falo, cara, vai de reto Satanás, cara. O meu modelo de negócio é inovador, mas você vai olhar, é o mesmo modelo de sempre, mas ele tem uma pintada bonita, tem um branding bonito. Quer realmente construir alguma coisa com cultura de startup? Olha o seu modelo. Vamos ver qual uma nova abordagem. Vamos entender o CAC, vamos entender o LTV, vamos entender como isso pode ser escalável. Tem uma empreendedora que está com a gente aqui, eu não sei se ela está ainda. Deixa eu ver se ela ainda está aqui. Ela, lá do Espírito Santo. Ela está aqui, ó. Eu não vou falar o nome dela não, mas ela está aqui com a gente. Ela tem um modelo de negócio super bacana, mas hoje é ela que executa. Ela tem uma rede que funciona de professoras, só que ela faz uma parte super centralizadora do processo. Escala? Não. E aí ela chegou para mim e falou, Benício, como que eu faço para isso ser grande? Porque já está certo, já está validado. É verdade. Ela vive disso, ela tira uma boa grana com isso e não precisa pagar nada para ninguém, não deve nada para ninguém. Super correta. O que ela tem que fazer para o negócio, para essa ideia, esse produto ser grande? Ter uma plataforma tecnológica. É fundamental. Não um app, não um software, não, uma plataforma. Benício, como eu faço isso? Falei, eu posso te ajudar. Estou conectando um desenvolvedor à plataforma, vamos desenvolver uma plataforma sem gastar R$1, e vamos colocar no ar uma nova versão da empresa dela. O desenvolvedor participando do projeto. Com o que a gente chama de vesting. Ele vai ser sócio? Ainda não. Sim. A hora que ele entregar, a hora que ele mostrar compromisso e a hora que ele mostrar que ele vale a pena estar dentro, esse vesting vira uma participação acionária. Esses modelos de contrato de vesting existem há muito tempo, mas são raros no Brasil, né? As pessoas procuram um investidor que quer entrar com dinheiro, não quer entrar com o desenvolvimento, né? Então,
Tem dinheiro, você pode ser meu sócio. Agora, para desenvolver alguma coisa, não sei nem como te remunerar se der certo, né? E o vesting é uma saída fantástica para isso, né? Para Aí que você tá, fazer Décio. investimento. Os nossos amigos da Contábil Rocha estão aqui que não deixam a gente mentir. No Brasil existe esse estigma da dificuldade de solução, da dificuldade dos contratos. Então, a gente deixa de usar ferramentas que Sim. mudam completamente a relação entre sócios e a relação de negócio. Perfeito. Quando a gente usa essas ferramentas e quando você constrói negócios com esses pilares, você começa a ter relações diferentes. Claro. Porque ele só vai fazer parte se ele entregar. Então, eu não sou bobo. Ninguém é Sim. bobo de querer abrir participação na empresa sem ver entrega. Mas, Claro. por outro lado, qual é o core dessa empreendedora? Ela falou que é ela. É a Flávia Daniela Leal. Qual que é o core dela? Educação. É educação. Claro. Ela vai se meter no mundo do desenvolvimento de software, ela vai ficar louca. E vai perder aquilo que ela tem de energia no que é bom. Claro. Agora, como que a gente se conecta nesse mundo para poder construir essas coisas? A Flávia tem uma história bacana. A Flávia estava participando de uma palestra. O Estado do Espírito Santo, eu fui para lá acho que umas 100 vezes na minha vida já. Eu adoro o Estado do Espírito Santo. E faço muita coisa lá. Em uma ida, num processo que o Sebrae me contratou para dar um workshop, um seminário, eu e o Kepler, o João, ela ficou até o final, interagiu com a gente e ficou lá. Interagia na rede social, interagia comigo nas questões. E recentemente me chamou de novo e falou: Benício, eu queria, não sei se você vai lembrar de mim. Aí eu olhei lá o perfil e falei: eu lembro dessa menina. Falei: eu lembro dela. Não sei se você vai lembrar, mas eu queria te apresentar o meu negócio, porque eu acho que você pode me ajudar. Marquei com ela, ela apresentou o projeto, eu falei: olha, gostei muito. E olha, de verdade, muito bacana. Falei: gostei. Só que você sabe que assim não vai ser grande nunca. Ela então, é isso que é a minha dor, essa é a minha dor. Eu preciso de ajuda. Você pode me ajudar? Falei: pode, posso, vamos tentar. Começa para lá, começa para cá, monta um plano de negócio, olha o mercado, faz conexão. Vai dar certo. Vai ser grande. Claro. Vai bombar. Agora, o que ela tem que outros não têm? Primeiro, coragem. De validar a tese dela sem ficar com churumela, sem ficar com reclamação, sem ficar com eu não tenho dinheiro, o mundo é ruim. Vai e valida na unha. Ela validou na unha. Segundo, vou atrás do que pode me ajudar, igual o Wilson está fazendo aqui. Terceiro, já descobri que eu posso, já descobri quem pode me ajudar. O que falta? Ação. Intenção mais ação, igual sucesso. É incrível, Décio, é por aí mesmo. Parece brincadeira, Décio, mas é assim que boa parte dos membros do BNI deixam de aproveitar as oportunidades que estão à sua volta. É só ter coragem de avançar a próxima etapa. É só ter coragem de montar o grupo. Será que alguém montou o grupo que eu falei semana passada? Porque ninguém me adicionou, Décio. Lembra? Do grupo de novos negócios? Sim, sim, sim. Alguém criou o grupo? Hein, pessoal? Alguém aqui criou o grupo? Vamos ver se interagem aí. Aí daqui a pouco a audiência começa. Todo mundo embora. Preciso sair. Pessoal, acho que vocês não têm perguntas, né? Tá bem tranquilo aqui as interações. O Wilson está perguntando, podemos marcar O Brienza falou que não, viu? Oi? O Brienza falou que não formou. Não formou grupo, não. Brienza, então me coloca no grupo aí, Brienza. Brienza, eu sei que você está montando um negócio legal, que você está pedindo algumas coisas para a Ravel fazer junto com você. Cara, monta um grupo aí, Brienza. Vamos fazer negócio, cara. Vamos fazer negócio. Você e o Manuel aí para. O Manuel quer ir para Portugal passear lá. Acho que ele conhece bem Portugal, o Manuel, né? O sócio dele. Uma coisa que você falou um pouco atrás aí na sua apresentação, voltando nessa ideia daquele equipamento porque a pessoa viu a criança bebendo água da sarjeta, né? É impressionante quantos países e quantas comunidades ao redor do mundo têm necessidades específicas para aquele ambiente que elas estão. E você falou da África, mas eu tenho notícia de que um dos únicos países do mundo que está conseguindo crescer 2 dígitos é na África, é Moçambique.
está crescendo 2 dígitos por ano já faz uns 6 anos. E está saindo de uma fase de destruição muito grande, né? Nos últimos 30 anos tem sido uma transformação muito grande naquela região por causa do fim do domínio português lá e tudo, né? Mas as necessidades são tão básicas e isso cria uma área fértil para investimentos, para descobrimento de novas soluções e coisas muito específicas que, às vezes, de repente, serve aqui numa comunidade, mas serve na África, serve no Oriente, serve num outro país que provavelmente a gente nem sabe qual é o ambiente que eles estão. Então, eu acho que essas características, né, essa nova descoberta, isso traz algumas possibilidades de projetos fantásticos, né? E a gente muitas vezes está pensando em vender para classe A ou B, né? E vender um produto sofisticado, com muita tecnologia, com muita um embrulho bem feito, mas no fundo necessidades muito básicas podem ser atendidas com ideias fantásticas e ter uma escala muito maior do que vender num segmento aí que já tem de tudo, né? Por exemplo. O que você me diz a respeito? Você trouxe uma questão, só deixar aqui o contato. O Harley Ronald está falando aqui o seguinte: eu queria mais informações sobre o Tracto. Harley, me manda um e-mail que eu te mando todas as informações que você precisar, tá? Estão aqui os meus contatos. Você falou uma questão, Décio, que daria para a gente falar aqui a noite inteira, né? Sobre o continente africano, né? Só um ponto, né? Quando você olha a história do Brasil e a história dos países colonizados pela Espanha, Inglaterra e Portugal, tem questões muito diferentes. Portugal, normalmente, teve um modelo em que ele ia para se instalar, para morar, para desenvolver, para construir base. Esse era o modelo português. E isso ele fez no Brasil, isso ele fez em um monte de países africanos, por isso que a língua, os costumes, porque Portugal é muito pequeno, então é um modelo bem diferente, né? Outra coisa, o continente africano, quando ele foi dividido, e aí a gente poderia fazer aqui uma série de reflexões históricas, ele foi dividido por puro interesse político, né? Dividiram em partes lá pelos interessados, nem vou falar os nomes dos interessados para não entrar num cunho mais complicado, mas é uma história que eu amo. Quando ele foi dividido, nunca se atentaram à distribuição geográfica das tribos africanas. A África, tem países na África que um país fala 500 etnias, 500 línguas. Um país. Você fala, meu Deus, mas como pode isso? Cara, o que fizeram com a África sempre foi genocídio. Sempre. Sempre. Se existe uma coisa que nós pagaremos caro, é a nossa maneira preconceituosa e discriminatória de trabalhar e de agir no continente africano. Só que, o que é interessante da África? Primeiro, quando você olha a geografia, tem boa parte da África que é úmida e floresta igual a Amazônia e não tem nada de seca. Nada. Só que grande dificuldade, má distribuição gigante, estados muito complicados politicamente, muito complicados. Só que você tem um negócio muito legal. Por Portugal, eu consigo chegar em 12 países na África que têm bases portuguesas, inclusive câmaras de comércio. Quando você olha o que esses países crescem em infraestrutura, agricultura e serviço, que é o que você disse. O cara está aqui no Brasil chorando as pitangas porque não consegue fazer uma coisa básica porque não tem cliente. Amigo, na África você é rei. Aí o cara fala, pô, mas eu vou para a África trabalhar? Olha, eu não estou falando que você tem que se mudar do Brasil, não. Porque eu mesmo estou aqui no Brasil, ó. Com uma empresa em Portugal, com lugar para morar em Portugal, com coisas em Portugal, estou aqui. Mas não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou querendo dizer é que existem um universo de possibilidades que a gente não tem ideia. Porque a gente se nega a entender. É o que você falou, do básico. Olha, a maior rede de distribuição de comida do mundo não é o iFood. É uma startup indiana que mulheres faziam comida em marmitex dentro de casas, cozinhas domésticas dessas. Sim. Aí você fala, peraí, mas como isso? Cara, existe um universo à parte que a gente, às vezes, por
a gente fica muito envolvido com informações que não são informações que fazem a gente crescer. Quando a gente vai olhar o mundo mesmo, as interações humanas e o que a gente pode construir de negócio, meu Deus do céu, Décio. Essa empreendedora que eu falei para você, a Flávia, que está aqui interagindo, inclusive, o principal universo de alunos que ela ajuda, o que não é um reforço, porque ela trabalha uma dinâmica de exponencializar capacidades, são alunos com algum tipo de dificuldade. Disléxicos, alunos que têm descalculia, alunos com algum tipo de especialidade, síndrome de Down, e aí vai. E, cara, qual que é o lema dela? Aqui todos podem. Olha, que incrível. Aqui todos podem. Então, chegar a oportunidades aí é tão fácil, né? Cara, então, aí você fala, peraí, mas quem quer trabalhar com esses que são mais complicados? Então, amigo, todo mundo quer o que é fácil. Todo mundo quer o que é fácil. Todo mundo quer abrir uma hamburgueria dizendo que seu hambúrguer é o mais gostoso porque é um misto de fraldinha e filé mignon e tem um pouquinho de bacon. E aí ele quer cobrar R$40 porque faz cebola caramelizada. Amigo, vai catar coco. Vai catar coco. Sabe? Não tem. Aí vai criar modelo de negócio falando que é inovador porque o pão dele é mais gostoso. Não vamos brincar com isso. Então, tem coisas que a gente olha e fala, meu, é tanta oportunidade, mas tanta oportunidade que só basta boa vontade para a gente acreditar. Pois é. Aqui para a gente ir encerrando, Décio, aqui no chat, a Daírcia até me deu uma chamada aqui, porque eu estava esquecendo dele. Deixa eu ver se eu abro de novo aqui, porque eu já perdi onde estava. Tinham duas questões aqui, ó. Eu já respondi para ele. Acho que eu respondi tudo, né, Daírcia? Não perdi nenhuma não, né? Sim. Sim, Benício, tudo certo já. Poxa, não ganhei bronca da Daírcia hoje. O Fábio Souza está aqui conosco? Bem. Fábio Souza? Ô, Fábio, você está conosco aqui no nosso bate-papo? Deixa eu ver se ele está aqui na lista. Tá sim. Não acredito. Fábio. Ele tá aqui. Olha aí, tá aqui. Grande Fábio, grande Fábio. O Fábio é o nosso... Se existe um cara que merece todo orgulho nosso de fazer parte da nossa rede, é o Fábio Souza do Sebrae. Sem dúvida. É um irmão de caminhada e um ser humano incrível. Se vocês acham que eu faço coisa, vocês têm que ver a vida do Fábio. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E ainda é pai e marido, né, Fábio? Incrível. Você é demais, cara. Você é demais. Fantástico. É um grande de um cara que justamente trouxe para nós essa luz, né? Porque comprou a nossa ideia desse universo de cultura de startup no ABC. Sim. Mergulhou para entender coisas que nem ele sabia, mas teve a humildade de fazer essa jornada e ajudou o ABC numa dinâmica que eu, de verdade, acredito que para o ABC, a nossa matriz de desenvolvimento são empresas de tecnologia. Podemos até ter um processo de reindustrialização, até porque a gente vai viver um pouco desse movimento, mas o nosso grande produto, o nosso grande ativo é o número de pessoas que nós temos, o maior PIB per capita do Brasil de engenheiros. O maior número de engenheiros do Brasil estão nas cidades do ABC, universidades incríveis, uma baita de uma capacidade intelectual. Então, o que nos falta é sermos, de novo, grandes expoentes no PIB, né? Todo ano a gente perde participação no PIB. Está na hora do ABC retomar o seu protagonismo. Legal. Obrigado, muito Fábio. bom. Obrigado. Ô, Benício, só para encerrar, eu tive notícia hoje de uma startup de Vitória, no Espírito Santo. Um jovem, muito jovem. Aí, Flávia. Hã? Fala para a Flávia lá do Espírito Santo. Muito jovem, por sinal. E ele desenvolveu um aplicativo para o celular das pessoas, para o público que tem carrinho de cachorro-quente, carrinho de pipoca. Ele desenvolveu um aplicativo de baixíssimo custo e que faz com que essa pessoa tenha uma noção geral de tudo que ela tem que fazer, tudo que ela tem que gerir, todas as preocupações que ela tem que ter no celular, né? E customizável para a atividade da pessoa ainda. Imagina a desmonetização de um projeto desse e acessível de uma forma absurda, né? Aí eu falei até para a pessoa que me contou no caso, eu preciso conhecer esse cara porque ele vai bombar aqui no ABC, porque
o que tem de gente aqui tentando ganhar vida e empreender com coisas muito simples, muito pequenas até, né? E não tem amparo nenhum, uma ferramenta dessa pode ter uma disrupção? Com certeza, Décio. O que é interessante é justamente entender os... Tem uma linha de estudos que a gente já fez isso há alguns anos, mas hoje nem falo muito, que se chama os mercados negligenciados. Uhum. As grandes oportunidades estão nos mercados negligenciados. Então, o consumidor de rua, o ambulante, o pequeno consumidor, ele é totalmente negligenciado. Sim. Quantos deles não tem nenhum tipo de assistência, não tem nenhum tipo de incentivo, não tem nenhum tipo de linha? Então, olha quanta dificuldade esse cara tem. Sim. O cara, de repente, criou uma ferramenta que vai levar um monte de solução para esse pequeno que paga. Porque uma coisa que tem que ser rompida como paradigma é de que o informal ele paga muito mais pontual do que o formal. Sim, com certeza. O Brasil tem 49% da população desbancarizada. É verdade. Como esse povo interage? Como esse povo paga? Então, como esse povo vive? Então, olha o mercado que eu tenho. Sim. Quais só são... no ABC, 150 mil mês ou mais, já passou disso. Só no ABC, 150 mil. Quais são grandes mercados negligenciados, que residem grandes oportunidades? O público da mais idade, da maior idade. Sim. Porque é um público que tem capital, muitos deles têm capital, muitos deles têm carências incríveis de necessidades que o mercado não atende, seja ele qual for. Eu não estou falando aqui do mais idade em si. Estou falando do que ele consome, em todas as esferas. Não tem nada especial para ele. Nada. É aí um público. Grupos que têm algum tipo de formação diferente do tradicional. Então, grupos de LBTs, mercados negligenciados. Baita do universo de produtos para esse universo. Como a Flávia atende, né? Crianças com algum tipo de dificuldade. Sim. Mercado negligenciado, porque normalmente ninguém quer saber desse mercado. Pessoas acamadas, olha que coisa. Hoje o home care, ele é um universo de possibilidades, de cuidadores, Sim. de pessoas de cuidados paliativos, de profissionais de saúde, de mercado health. Nossa, Sim. incrível. Medicina alternativa e outras aqui. Quem olha isso? Pouquíssimas pessoas. O grande bojo dos empresários querem ficar no que é tradicional. É verdade. Porque o que causa algum tipo de estudo mais apurado, eu já não quero. Isso não, eu não quero ter que me esforçar. Ah, não, Benício, eu me esforço tanto já. Então, mercado negligenciado, grandes margens. Essa é uma regra. É verdade. Bacana? É verdade. Bacana. Benício, prazer muito grande ter você aqui mais uma vez, ainda mais com a presença do grande Fábio Souza aí na plateia. Olha a tua importância aí. Como é que tá? Muito bom. Ele é o parceirão nosso aqui. A gente tem feito muita coisa junto com ele aqui no BNI e, sem dúvida, ele está deixando um legado aqui no ABC, com certeza. É história já. Já é história. Já faz parte da história já. Da virada da cara do ABC. Como vai ser a cara do ABC nos próximos anos, né? Sem indústrias de grande porte, sem automobilismo, sem indústria automobilística, né? Como é que vai ficar, né? Vamos estar aqui para remodelarmos a história. É isso aí. E ele é um agente importante nesse processo aí. Show de bola. Obrigado, Décio. Obrigado, BNI. Obrigado a todos aí que participaram com a gente. Obrigado aos nossos amigos. Até a próxima quinta. É isso aí, com certeza.